honra. Eu falei para você que eu queria trazer seu conhecimento aqui para a nossa região. É uma grande honra ter você aqui com a gente hoje. Daniel, vamos colocar todo mundo na mesma página. Fala para a gente que é essa história de aquecimento global? Ele existe? Ele não existe? Vamos começar do começo. Tá bem. Existe sim, Carol. O que tem acontecido é que, ao longo dos últimos 50 anos, um conjunto cada vez mais maduro de conhecimento científico, que é amparado por tecnologias novas, por sistemas de monitoramento por satélite, por computadores cada vez mais avançados, mostram um atributo muito característico que tem acontecido com a realidade do planeta nos últimos anos, mas que tem a sua origem há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, quando nós entramos nesse processo de revolução industrial, a economia, para usar um linguajar muito popular, digamos assim, começou a bombar. Então, houve o desenvolvimento de indústrias, que, por sua vez, provocou o nascimento das cidades, muitos empregos e um consumo cada vez maior de energias, primeiro com base em carvão, depois com base no petróleo, que foram, na verdade, a verdadeira fonte desse desenvolvimento da economia do planeta nos últimos 2 séculos. O que esse conhecimento científico agora revela é que esse desenvolvimento ele não vem de graça. Ele gera resíduos. Entre esses resíduos está a eliminação de um gás aparentemente inofensivo, que é o CO2, mas que, se acumulado na atmosfera ao longo de décadas e séculos, funciona como uma espécie de estufa que evita que os raios solares que batem na Terra se dissipem, criando com isso um processo muito lento, mas gradual e sustentável de aquecimento do planeta. E agora, 200 anos depois, a gente já começa a perceber um pouco no nosso cotidiano os efeitos desse aquecimento, que já vinham sendo alertados pela ciência, mas que tendem não só a permanecer, mas a se agravar, a não ser que a gente mude a maneira como a gente produz e troca bens e serviços na economia contemporânea. E quais são as atividades econômicas que mais emitem, né? Tanto o CO2 quanto o metano também, que a gente comentou em uma outra conversa nossa, que acho que são os principais, né? Você tinha me comentado uma vez. Exato. As principais fontes dessa poluição do planeta que gera a emissão do CO2, que ao longo do tempo, ou de outros gases, que ao longo do tempo vão provocar esse aquecimento do planeta, são aquelas atividades econômicas que consomem carvão ou petróleo, prioritariamente. Então, para dar alguns exemplos, boa parte da energia que é gerada na Europa, nos Estados Unidos ou na China, é proveniente da queima do carvão. São as usinas termoelétricas, que usam o carvão para gerar energia, que abastece as cidades. Então, essas termoelétricas a carvão são um problema gravíssimo para a geração desses gases de efeito estufa. Uma segunda atividade é o transporte, quando ele é movido a petróleo ou aos seus derivados, seja o diesel, seja a gasolina. Então, boa parte do transporte internacional, ou melhor, que acontece em cada país, mas também da comunicação entre os países, se dá a partir de derivados do petróleo. Isso também gera aquecimento. Por fim, nós temos falado muito recentemente de um gás em particular, que você mencionou, que é o metano. E no caso do metano, existem 3 fontes de emissão que são consideradas prioritárias. O primeiro, outra vez, é o petróleo, que a petroleira, quando tira petróleo do chão, vaza o metano no mesmo processo. Segundo, os lixões ou aterros sanitários, porque aquele lixo que fica ali acumulado provoca esse processo de deterioração, cujo resíduo é a eliminação do metano. E, por fim, a atividade da digestão dos ruminantes, em particular da pecuária, que também é uma fonte de emissão de metano. Então já vou puxar para a polêmica, Daniel. Vamos lá. Você chutou a bola, não vai ter jeito. Você comentou aí de alguns pontos importantes, né? Acho que tem 2 pontos aí que eu queria falar com você que envolvem bastante, agora puxando para o Brasil. Transporte. A gente sabe que o etanol brasileiro é uma fonte muito melhor, né, de combustível. Por que ele não pegou ainda no mundo? Essa é uma bela pergunta, Carol. E você já deu uma virada aqui na nossa conversa que é muito importante. Até agora a gente falou sobre o mundo, sobre o que acontece no planeta e os problemas globais. E cada país e cada economia deve, a partir da sua realidade, adotar medidas para se conduzir rumo a um momento em que as emissões sejam menores, a uma descarbonização. Na realidade brasileira, nós temos algumas características muito particulares que precisam ser reconhecidas.
Então, vamos lá. Primeiro, transporte. Sem dúvida, o sistema de transporte, quando ele é abastecido por petróleo e derivados, gera emissão. No caso brasileiro, no entanto, há 50 anos, nós inventamos aqui nesse solo tropical uma coisa que se chama o Proálcool. Foi um grande programa que mudou a base de alimentação dos transportes, criando um sistema de abastecimento pelo etanol, que é produzido a partir da plantação de cana, que ao mesmo tempo foi combinado com a adaptação dos motores, que criou o carro flex, que gerou uma nova indústria nacional, que gera emprego, que gera renda e que é muito mais sustentável do que os derivados do petróleo. No entanto, como boa parte dessa discussão ela acaba sendo centralizada e conduzida por outros países, inclusive porque eles é que têm maior carga de culpa na história, então eles acabaram levando essa discussão para o seu rumo. O efeito disso é que você acaba ignorando as particularidades, os méritos, as virtudes de outras praças, como é o caso do etanol brasileiro, que nessa discussão passa batido. Então, hoje, quando se fala em descarbonização do transporte, a imagem que vem à cabeça é do carro elétrico, que não tem escapamento e que, portanto, não emite. Mas, se a gente for nos perguntar de onde vem a energia que abastece o carro elétrico, ela vem das termoelétricas movidas a carvão, que emitem muito. Então, o ciclo de produção do carro elétrico emite hoje o dobro do ciclo de produção do carro flex movido a etanol via plantio de cana. Então, esse descompasso, que é fruto das particularidades e das virtudes históricas do Brasil, precisa ser melhor compreendido no debate público brasileiro e também reconhecido internacionalmente. Exatamente, né, Daniel? Porque não adianta você ver só um ponto do processo produtivo daquele combustível, né? Você tem que ver desde o início, desde a extração de petróleo. E assim a cana também, ela também capta CO2 do meio ambiente no processo de fotossíntese, né? Eu acho que a gente já pode linkar, então, com a pecuária. Eu acho que a pecuária sofre do mesmo preconceito ou a mesma injustiça, digamos assim. Eu não tenho dúvida, Carol. Aliás, esse é um ponto que eu tenho cada vez mais estudado e me surpreendido. Porque se nós nos informarmos pelo noticiário internacional, a imagem que vem à cabeça é que o grande inimigo do planeta é a vaca. Então, a partir de agora, precisamos combater a vaca e o boi para, a partir daí, limpar o planeta dos resquícios de emissões. Agora, quando nós paramos para nos perguntar um pouco exatamente como a gente mede essas emissões e o que de fato tem de emissão atribuído à vaca, a gente começa a ver que a realidade é um pouco mais complexa. E aqui o metano é a grande chave para compreender o problema. Nós sabemos, o metano é um gás muito furioso, com grande potencial de aquecimento, e que tem, como comentamos inicialmente, entre uma de suas fontes, o processo de digestão bovina. Porém, as métricas que hoje são utilizadas para medir essas emissões ignoram as particularidades do metano da pecuária. Porque quando nós olhamos para a emissão de metano que acontece no setor de petróleo, por exemplo, o que acontece é que uma empresa que retira do chão o metano que estava ali por milhões de anos e joga esse metano na atmosfera, que daí a 10 anos voltará a ser um CO2 por um processo de degradação e ele fica por até um milênio. No caso da pecuária, o boi não inventa uma molécula de CO2 nova. Ele recicla como um filtro um CO2 que estava na atmosfera, é capturado pela planta via fotossíntese, é alimentado pelo boi, que vai, portanto, a partir daí, eliminar o metano, que daí a 10 anos voltará a ser a mesma molécula de CO2 que estava na atmosfera antes. Portanto, nós não podemos deixar de compreender esse processo de retirada, digamos assim, do CO2 que acontece no processo de digestão do ciclo bovino. Como você disse, Carol, não é só o escapamento do boi, me perdoe aqui a expressão, mas é o ciclo de produção da pecuária que vale. E se o boi emite por um lado, por outro, o processo de digestão recicla e o pasto, quando cresce, é uma grande máquina de sequestro de CO2 da atmosfera. E, portanto, o ciclo da pecuária pode, na verdade, contribuir para retirar CO2 da atmosfera e não para provocar o aquecimento global, desde que ela seja bem feita. Isso é incrível, né, Daniel? Porque esse é um dos pontos da questão da carne carbono neutro, né? Que o pessoal bate tanto para o outro lado e, na verdade, a história, no fundo, é completamente diferente. Então, a gente pode perceber aí que está acontecendo realmente uma injustiça, né? As formas são contabilizadas de forma a prejudicar até a pecuária brasileira, o combustível brasileiro. E
por que isso? Você já comentou, eles iniciaram lá na Europa, como eles fizeram mais emissões, né, de gases de efeito estufa, até eles criaram as métricas deles, né? Mas como que a gente consegue demonstrar de forma justa, né? A gente não está querendo inventar a história, demonstrar de forma justa que nós não somos os vilões da história, como se prega. É claro que temos muito a melhorar, eu sempre falo isso, né, Daniel? E depois a gente pode tocar nesse ponto. Mas como que a gente vai demonstrar que nós não somos os vilões e convencer o mundo de que as métricas têm que ser um pouco repensadas? Exato. Carol, tinha um grande escritor, um clássico da literatura russa do século XIX, que dizia: à distância, todas as famílias são iguais. Mas quando nós olhamos por dentro, cada uma tem as suas características. Com o processo de emissão de gases de efeito estufa, a realidade também é assim. À distância, o problema é igual. Nós precisamos reduzir emissões, as emissões têm fontes diversas, entre essas emissões estão as fontes do setor agropecuário e nós precisamos reduzi-las. Mas quando nós entramos nas atividades e olhamos para as suas características particulares em cada país, em cada região, as diferenças saltam aos olhos. E para que a gente resolva o problema de forma efetiva, a gente precisa reconhecer, iluminar essas diferenças e não ocultá-las. Então, aqui eu respondo a sua pergunta. Por que ao longo do tempo, essas particularidades da realidade produtiva brasileira foram sendo ofuscadas? E a razão principal é que, como ao longo dos últimos, sobretudo dos anos 2000 aos anos 2020, era um conjunto muito estrito de países ricos da Europa, os chamados países do anexo 1 do Protocolo de Quioto, que se comprometeram, lá em 1997, a adotar medidas para a sua transição verde na economia, para a descarbonização. Para fazer isso, eles fizeram um investimento. Criaram a ciência, criaram regras, criaram economia, ajustado como uma luva à sua realidade. A partir dos anos 2020, esse sistema, que foi criado para esses países temperados, ele se globalizou. O mundo inteiro se comprometeu. Agora, todos nós temos também que adotar nossas medidas de descarbonização. No entanto, a gente está vivendo nesse intervalo, nesse momento de transição, em que nós nos comprometemos com o mesmo objetivo global, porém, a infraestrutura científica, econômica, regulatória, ela ainda não foi adaptada para a realidade tropical. Então, isso acaba gerando um descompasso. E esse descompasso é que provoca essas cegueiras e esses prejuízos. Como resolver? Nós precisamos correr atrás desses prejuízos e tropicalizar essa infraestrutura, criar as condições para que a gente consiga medir apropriadamente, apoiar adequadamente a nossa produção, garantindo assim que a gente seja tratado com objetividade, com rigor, mas com justiça. Que o que acontece hoje, com grande frequência, é trazer uma roupa emprestada que acaba ocultando as nossas virtudes e características mais particulares. Exatamente. Se a gente não fala nada, não fizer nada, vai continuar assim, porque tá bom, né? Não é interesse deles resolver o nosso problema. Exatamente. Daniel, então, a gente sabe que a agropecuária brasileira é extremamente sustentável. Mais uma vez, é claro que tem muito a melhorar sempre, mas ela não é o problema do mundo, né? Pelo contrário, ela é grande parte da solução, especialmente quando se fala em fome, miséria, né? E também em sustentabilidade. Mas agora, me fala qual que é o calcanhar de Aquiles do Brasil? O que a gente está pecando ainda na questão de sustentabilidade e ambiental, né? Pois é, né? Tem um grande paradoxo aqui, né, Carol? Se por um lado, como nós sabemos, você e eu, que a agropecuária brasileira ela é tão pujante, ela é tão capaz de produzir alimento de qualidade, barato, ela é tão ímpar no seu potencial de, ativando a fotossíntese, retirar carbono da atmosfera e nos entregar alimento, fibras, energia. Se tudo isso é verdade, por que tanta desconfiança e por que tanta dificuldade em reconhecer o nosso potencial? Me parece que aqui o calcanhar de Aquiles do Brasil, da economia brasileira e também da agropecuária é o desmatamento na Amazônia. Porque na agenda do clima, quando a gente fala das responsabilidades, das tarefas, a gente fala de países. E, portanto, o mundo olha para o Brasil e ele tende a ver não a plantação de cana no interior de São Paulo, não a pecuária no sul do Mato Grosso, mas tende a ver o Brasil como um todo. E o que mais salta aos olhos, quando a gente olha para a realidade da sustentabilidade brasileira, é o desmatamento na Amazônia, que tem aumentado nos últimos anos,
Isso gera uma grande sensação e preocupação no planeta. A verdade é que não importa o quanto de aprimoramento de sustentabilidade nós fizermos no agro brasileiro, o quanto de redução de metano, o quanto de utilização de bioinsumos, nada disso é capaz de compensar as emissões que acontecem como resultado do desmatamento na Amazônia. Então, essa, por um lado, digamos assim, é a má notícia. Mas a boa notícia, Carol, é que se a gente resolve esse problema, ou melhor, se nós mostramos ao mundo que estamos dispostos, comprometidos a resolver esse problema, se a curva muda de direção, só isso já será capaz de colocar, eu acho, a produção de alimentos do Brasil num palco para o conhecimento e admiração do mundo. As nossas virtudes vão ser ressaltadas e percebidas sem esse preconceito que hoje paira em função de um vício que é nosso, o desmatamento da Amazônia. Sem dúvida, Daniel. E aqui a gente já entrevistou algumas pessoas como Aldo Rebelo também, e a gente fala sobre essa questão do desmatamento e sempre lembra que tem o espaço de desmatamento legal e o de desmatamento ilegal. É o ilegal que a gente tem que combater, e quem desmata de forma ilegal não é agricultor, não é agropecuarista, é criminoso. Então a gente precisa fazer essa diferenciação muito clara. O Edu, eu falei que ia ser um show, que a gente ia fechar com chave de ouro esse ano. Carol, não tenho dúvida nenhuma. Nós estávamos até comentando aqui nos bastidores, né, em off aqui, o quanto foi enriquecedor, né, essa entrevista, o quanto a gente aprende em pouco tempo, né, e é a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, e a gente já estende, já deixa nosso convite para uma nova entrevista, para que a gente possa voltar a falar desse assunto, porque não tenho dúvida nenhuma que a gente aprende bastante. Inclusive tinha perguntas aqui, a gente deixa para uma próxima oportunidade, até aproveitando o Álvaro Siqueira deixou para a gente aqui. Muito obrigado, viu, Carol, Daniel, e essa não tenha dúvida nenhuma que foi uma grande entrevista. Daniel, eu queria te agradecer de coração por ter atendido a gente aí nessa semaninha que é meio difícil, a gente sabe, mas foi muito especial, não tinha como a gente fechar o ano com uma entrevista em nível diferente do que com você. Então, muito obrigada de coração, esclareceu muito, mas provavelmente a gente vai fazer um segundo round aí ano que vem, com informações novas, tirando as dúvidas do pessoal que está acompanhando. E obrigada de coração por ter respondido aí as nossas perguntas. Ótimo ano para você e para sua família. Eu que agradeço, estou à disposição. Um feliz ano novo, com muita energia, com muita esperança, com muitas realizações. Deus abençoe a todos e vamos junto, Carol. Um abraço a vocês, até breve. Um abraço, obrigada, Edu, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando na Jovem Pan, um abração. Obrigado, Carol, obrigado ao Daniel. Como eu disse, uma grande entrevista, um momento único aqui no Notícias da Pan, trazendo essas informações, e muito do que ele falou eu compactuo, eu penso e concordo bastante, porque realmente são temas importantes a serem discutidos. 8h30, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho, e a gente, daqui a pouquinho, já volta com mais Notícias da Pan. Estamos apresentando Notícias da Pan. Notícias da Pan é um oferecimento de Sequoia Urbanismo.